Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Há umas semanas atrás mostrei-vos algumas compras que fiz aqui para casa, aquelas compras típicas do mês, e nesse mesmo vídeo mencionei que neste momento estava a fazer marmitas para o meu filho levar para a escola, porque há determinados dias que ele não consegue vir a casa almoçar, e então optei por lhe fazer marmitas. E perguntei-vos se queriam que vos trouxesse as ideias e as sugestões que eu tenho feito para ele. De salientar que, pronto, depois nos comentários acabaram por me dizer que sim senhora, que era muito bom ter um vídeo com várias ideias, e saliento que as ideias que vos trago então neste vídeo são específicas para comer frias. Precisamente porque ele diz-me que, apesar de ter micro-ondas na escola, mas a fila para aquecer o comer é tão grande que ele diz que não tem tempo. Então, considerando esta necessidade, comecei a procurar ideias de coisas que lhe posso mandar e que ele consiga facilmente comer frio, portanto a comida seja saborosa na mesma e que não tenha essa necessidade de aquecer. E é isso que vos trago neste vídeo. Mostro-vos de seguida algumas opções e mais ou menos as receitas que utilizo para essas marmitas. Espero que gostem e que vos dê jeito. Então, para a primeira opção de marmita, trago-vos burritos. Geralmente, os ingredientes base para os burritos são sempre arroz e feijão, e depois eu acrescento aquilo que tiver em casa. Neste caso, tinha frango, mas já cheguei a juntar peru, ou então atum ou cavala, que também fica muito bem. Utilizo as tortilhas que eu faço em casa, tortilhas caseiras, deixo-vos a receita na descrição, mas obviamente que podem utilizar das de compra, que tornam o processo também mais fácil e rápido. Outros extras que eu costumo acrescentar nos burritos: alface, também volta e meia costumo utilizar abacate, neste caso não pus porque não tinha, e além disso utilizo também queijo. Evito utilizar tomate porque depois a acidez do tomate acaba por deixar o burrito muito úmido e além disso pode azedar facilmente. Outra coisa que também evito juntar é maionese. Se tiver que colocar algum molho, opto sempre por colocar queijo creme ou um bocadinho de queijo coalho, por exemplo, porque são mais seguros, porque lá está, como é uma marmita, e acaba por ser mais seguro do que usarem maionese. Então nesta marmita, além dos burritos, vai também um copinho com granola caseira, para juntar ao iogurte, que eu meto assim sempre à parte, porque depois a granola fica muito úmida. Leva também uma maçã e um sumo. Para a segunda marmita, estou a fazer uma omelete de forno. Então o que é que eu juntei? Aqui misturei, além de 4 ovos, juntei também pedacinhos de bacon, queijo ralado e espinafres. Depois temperei simplesmente com um bocadinho de sal e pimenta preta moída na hora. Coloco num tabuleiro. Podem obviamente fazer isto no dia anterior e depois já ter preparado para o dia seguinte, mas como eu tinha tempo neste dia e acabei por fazer tudo no próprio dia. Portanto, isto é colocado num tabuleiro e vai ao forno. Em vez do bacon, por exemplo, podem juntar, lá está, atum, cavala, também fica bastante bem. Depois fiz também, estive a fazer uma espécie de guacamole muito simples, foi só mesmo o abacate temperado com um sumo de lima, um bocadinho de sal, ervas aromáticas, para que depois ele pudesse utilizar com os nachos que já vos mostro no final. Aqui fica o resultado da omelete, que foi muito rápido de fazer. E isto é a marmita que ele vai levar neste dia. Que ele levou neste dia, portanto, aqui uma tacinha com guacamole, tem as tortilhas, leva também aqui uma bolinha de pão caseiro com queijo, aqui então a omelete partida em bocadinhos, para ser mais fácil de consumir. Junto também, depende dos dias, mas neste caso levou 2 sumos e levou uma maçã. Para a terceira marmita vou fazer uma salada fria de massa e aqui podem juntar inúmeros ingredientes. O que é que eu vou usar neste caso? Abacate, vou usar também uma lata de cavala, tomate cherry, que não vou cortar, vou colocar assim inteiro, este queijo tipo feta, milho, e vou colocar também azeitonas. Aqui tem os ingredientes todos, já coloquei por cima, é só agora uma questão de misturar. E uma coisa que eu tento fazer até para otimizar o meu tempo
é fazer logo uma quantidade maior da marmita que eu estiver a preparar, porque ela não só acaba por ser a refeição do meu filho para a escola, mas também a refeição para os pais em casa, e assim de uma só vez trato logo do almoço para todos. O que é que eu evito? Juntar maionese nestas saladas. Tempero apenas com azeite, vinagre, e a única coisa que eu coloco de molhos é um bocadinho de mostarda, porque eu gosto imenso e dá um sabor muito bom, e então acabo por juntar só isso. E ervas aromáticas, já vos falei deste frasquinho que costumo comprar ou no Aldi ou no Lidl, que é muito bom, e no estante tem ali uma salada cheia de sabor. Então, neste dia vai levar então estas bolachas de milho com manteiga de amendoim, a salada que estive a preparar, leva assim nesta caixinha de vidro, neste caso, e 2 sumos, portanto é a marmita do dia. A sugestão que vos deixo na próxima marmita é uma sandes com ou pasta de atum ou pasta de frango, neste caso era de frango, então o que eu coloquei além do frango foi cenoura, queijo e juntei também queijo quark. Vou usar pão de ciabatta, que eu já vos mostrei e deixei uma receita aqui no canal, deixo na descrição se quiserem espreitar, e vou usar agrião para colocar também nessa sandes. Então, o resumo da marmita, além da sandes que está aqui já nesta caixinha, com um bocadinho de papel vegetal, leva também as tostas de milho, neste caso com um bocadinho de doce de tomate caseiro. Além disso, vai levar também 2 sumos, leva também um pouquinho de bolachas de água e sal e um iogurte com um pouco de xarope de ácer. Para a quinta marmita, o que eu vou fazer são 2 sandes feitas com tortilhas. Então, o que é que eu faço? Numa delas eu coloco ovo mexido, e então faço como estão aqui a ver na imagem, portanto, coloco primeiro o ovo na frigideira, coloco a tortilha por cima e depois deixo ficar até o ovo cozer, e só depois é que retiro a tortilha do lume. Depois podem rechear com o que vocês quiserem. Neste caso, por exemplo, numa eu coloquei o ovo, como vos disse, e na outra coloquei uma mistura de queijo quark com queijo cottage. E depois, em termos do restantes ingredientes que colocam por cima, neste caso usei alface, tomate, usei perna de peru desfiada porque era o que tinha no frigorífico, lá está, e depois podem usar determinadas sobras que tiverem de outras refeições para então fazer estas sanduíches. Uso também agrião que tinha, queijo, e depois coloco sempre um bocadinho de mostarda porque o meu filho pede-me sempre que ele adora. E a montagem destas sanduíches é feita assim desta forma, portanto faço um corte num lado até ao centro, em qualquer parte da tortilha, como se fosse um raio, e depois é só ir virando conforme vos vou mostrando aqui. Então, resumindo o que é que ele levou neste dia, levou então as 2 sandes de tortilhas, estão aqui embrulhadinhas em papel vegetal, levou também aqui um copinho com papa de aveia, iogurte, maçã e um bocadinho de xarope de ácer, um sumo e depois também levou uma maçã. Então, sugestão da próxima marmita fria, o que é que eu fiz? Fiz umas pataniscas ou bolinhos, se quiserem, de cavala. O que é que eu juntei? Portanto, coloquei 3 ovos, uma lata de cavala, pode usar atum, obviamente, ou até inclusive frango, se quiserem. Juntei depois também 2 colheres de sopa de farinha de aveia, um bocadinho de fermento, não muito, uma colher de sobremesa, e coloquei depois um bocadinho de salsa. Para fazer estes bolinhos ou estas pataniscas, eu normalmente só coloco um bocadinho de azeite numa frigideira antiaderente, depois coloco várias colheradas, não é? Opto por não fazer bolinhos muito grandes, e quando começo a ver que, é como se fossem panquecas, quando começo a ver que a parte de cima começa a criar furinhos, então é a altura de virar. E basicamente elas não pegam, não ficam cheias de óleo, portanto fica muito bom.
Então, resumo da marmita do dia. Tenho aqui uma salada que fiz no dia anterior, leva várias couves, couve coração, couve roxa, leva também cenoura e temperei simplesmente com azeite, vinagre, sal e ervas aromáticas. É uma salada que podem fazer no dia anterior porque ela fica muito melhor, porque o vinagre acaba por, digamos que, cozer a couve e acaba por ficar melhor. Aqui a caixinha com as pataniscas ou os bolinhos que estive a fazer. Eu prefiro mandar uma quantidade maior e ele comer o que lhe apetecer. Mandei também aqui um bocadinho de ketchup caseiro. Tem a receita aqui no canal e tem também no site, se quiserem eu deixo-vos na descrição. Mandei também um bocadinho de bolachas de água e sal com queijo. E depois aqui coloquei também um frasquinho com iogurte e juntei um bocadinho de xarope de ácer e tenho aqui numa caixinha à parte a granola caseira, que eu mando sempre à parte para ele poder juntar na altura e a granola não ficar assim mole. Vou também o sumo e esta foi a marmita do dia. Marmita seguinte, fiz neste caso umas empadas de frango, mas assim de uma forma bem mais simples, já vos explico. Para a receita da massa utilizei a receita da Clara de Sousa, eu deixo-vos a receita na descrição deste vídeo. É muito simples, feita com banha de porco e farinha. Esta receita eu fiz no dia anterior porque requer algum tempo ainda. E para o recheio, o que é que fiz? Refoguei alho francês com cebola e depois juntei cenoura ralada, juntei o frango, neste caso porque tinha frango, e depois juntei um bocadinho de farinha, leite, até ficar assim um molho cremoso, e finalizei com um sumo de limão e salsa. Depois essa massa que fiz inicialmente é estendida e coloco então o recheio, portanto, por isso é que eu digo, esta receita tem que ser feita, não pode ser feita no próprio dia, não é? Para levarem, convém ser feito no dia anterior e, tal como outras receitas que já vos mostrei neste vídeo, eu faço sempre uma maior quantidade, precisamente para depois ter para mim e para o meu marido, ou até para utilizar depois noutra refeição. E quando eu falo na questão da simplicidade da receita, eu não faço o formato habitual das empadas. Eu simplesmente faço como se fosse, sei lá, uns rissóis ou uns pastéis, não sei explicar, mas como vêem aqui no vídeo, ok? Decidi fazer assim um formato um bocadinho mais pequeno para ser mais prático de comer e também para ser mais fácil de levar numa caixinha dentro da marmita. Então, aqui a marmita prontinha a levar. Eu costumo aquecer um bocadinho as empadas para o recheio também não ficar assim muito frio. E depois juntei aqui também uma caixinha com nachos para ele comer, um bocadinho de ketchup também, se quiser molhar, os nachos, salada, coloco assim com um molhinho à parte aqui num frasquinho, porque se temperar logo a salada ela vai ficar murcha, não é? Então junto assim neste frasquinho pequenino, depois é só colocar por cima e comer. Depois de lanche tem aqui um pãozinho, uma bolinha de pão caseiro com queijo e um iogurte para o lanche. Eu costumo colocar um bocadinho de xarope de ácer para adoçar e um suminho. E é a marmita deste dia. Próxima sugestão de marmita fria. E esta digo-vos que o meu filho adorou. Fiz uma espécie de torta salgada. Então comecei por refogar cebola, batata doce ralada e cenoura também. Portanto, deixei refogar para reduzir um bocadinho o volume e depois juntei 3 ovos, uma colher assim bem cheia de farinha de aveia, temperei com sal e pimenta preta moída na hora. Juntei depois também um bocadinho de espinafres que ainda tinha no frigorífico e o que eu fiz basicamente foi colocar o ovo por cima e fazer como se fosse assim uma panqueca gigante. E depois de estar bem cozinhado, coloquei assim num papel vegetal e o que é que vou fazer? Vou rechear com queijo creme e atum. Esta parte é que é um bocadinho mais difícil, portanto, enrolar a torta, mas com jeitinho e calmamente a coisa consegue-se.
Depois o que fiz foi cortar a torta assim em pequenas fatias para ser mais prático de comer. E aqui a marmita pronta, portanto, aqui tem as fatias da tal torta salgada que vos mostrei. Depois o que é que mandei mais neste dia? Aqui uma espécie de tostas feitas com as tortilhas, uma tosta de queijo. Juntei também aqui um iogurte com papa de aveia no fundo e juntei à parte então a tal caixinha com granola caseira, para ele depois, se quiser juntar ou não, portanto fica ao critério, uma maçã e um sumo. Próxima marmita fria, então vou fazer uma salada simples de grão. Esta é daquelas sugestões, se calhar, mais fáceis de fazer, portanto vou juntar então grão, ovos, portanto vou cozer 2 ovos, vou juntar também este queijo curado, é tipo um feta, e latas de atum ao natural. Portanto, esta é mais uma refeição que dará não só para o meu filho, mas também para mim e para o meu marido. Acaba por ser prático porque faço tudo de uma só vez. Opto sempre por aquecer um bocadinho o grão também e juntar, em termos de tempero apenas com sal, não muito porque o queijo tipo feta também é bastante salgado, ervas aromáticas, um bocadinho de azeite, mostarda e vinagre. E fica um tempero ótimo. E aqui está o final, portanto a salada já prontinha, tudo misturado. Nesta marmita mandei também o iogurte típico com a papa de aveia por baixo, portanto esta papa de aveia é feita na meal prep semanal, portanto já está prontinha, é só juntar o iogurte. Coloquei também uma caixinha com a granola habitual, neste dia levou uma maçã e um sumo. Última sugestão de marmita fria, então vou usar pão ciabatta, que eu fiz com antecedência. Este pão nunca é feito nem sequer no dia anterior, portanto eu faço uma grande fornada e congelo. E tenho aqui uma experiência que fiz patê de sardinha, que ficou espetacular. Eu simplesmente triturei sardinha de conserva em tomate e juntei queijo creme, triturei tudo muito bem e ficou um paté espetacular. Vou também usar este queijo amanteigado para dar assim um sabor extra, alface e basicamente, e também aqui um restinho de agrião que tinha e vou aproveitar também para juntar na sandes. Depois a mostarda habitual, que o meu filho gosta imenso, e portanto tem aqui mais uma sugestão de opção de marmita fria e digo-vos que também foi uma opção que ele gostou imenso. Então aqui a marmita final tem a tal sandes, que já coloquei aqui na caixinha, portanto envolvo em papel vegetal, uma caixinha com batatas fritas, uma maçã e depois tenho aqui fatias de pão de banana que tinha feito anteriormente e que ele adorou, até o pão de banana nem levou açúcar nem nada, ficou saborosíssimo, e um iogurte que eu faço em casa e ao qual juntei a xarope de ácer para adoçar.